Shalom, povo de Deus! Meus irmãos, graça e paz, que bom reencontrá-los, como é bom revê-los para continuar essa nossa caminhada tão preciosa, tão preciosa. Eu sempre fico pensando, sabe, como é que assim a gente tem essa dinâmica, essa agenda de estudar todo dia um capítulo das Escrituras Sagradas, enquanto tantas pessoas são perseguidas por tentar fazê-lo, outras nem têm as Escrituras para poder ler e estudar, né? E Deus nos dá essa graça sem medida. Que bênção, que bênção. A gente não poderia começar de uma forma diferente que não seja orando. Então, eu te chamo para a gente já fazer essa primeira oração. Senhor, obrigado, Pai, porque o Teu amor se manifesta sobre nossas vidas de tantas maneiras diferentes. E o que nós queremos te falar é que a nossa vida, ela está rendida aos Teus pés, para ser um motivo de glória, honra e louvor ao Teu nome. Então, Pai, usa-nos conforme Te agrada. Usa-nos aonde Te agrada. Usa-nos quando Te agrada. Nós queremos estar a todo tempo falando acerca das boas novas de salvação, falando acerca da obra de Jesus Cristo, falando acerca do único e verdadeiro Deus. Nos dá sabedoria, nos dá intrepidez. Usa-nos para que mais pessoas venham a conhecer-te, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que está então a sua vida espiritual, tua vida devocional? Está lendo a Bíblia todo dia? Está orando todo dia? E aí, coloca aí no chat, você está fazendo devocional em qual livro da Bíblia? Eu estou fazendo em Juízes, estou bem pertinho de terminar ali Juízes, é um livro muito precioso. Aproveita agora, já pega o link, já convida a gente para estar conosco e nós vamos iniciar nosso tempo de louvor a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu,
para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou.
há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Bênção, é isso. Como é bom louvar e adorar nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? A gente sempre ora por aqueles motivos maiores e eu também sempre chamo vocês, a colocar aqui o seu motivo pessoal de oração para que a gente possa orar uns pelos outros. Eu vejo aí que sempre tem motivos pedindo oração por questões de saúde, por questões de família. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando sua família, abençoando sua profissão. Que Deus abençoe você completamente. Mas coloca teu pedido para a gente continuar orando por você, tá bom? A gente vai orar mais uma vez. Ó Senhor, nós cremos que Tu és o único verdadeiro Deus, o Deus que governa o universo, que não deixa escapar nada de seu controle. Tu és o Deus que é o médico dos médicos, Tu és o Deus que é especialista em restaurar relacionamentos, Tu és o Deus que provê todas as coisas que nós precisamos. E Tu és único, Tu és excelso, Tu és incomparável, Tu és um Deus transcendente. Mas Tua palavra também te revela como Deus imanente, o Deus que quer se relacionar conosco, que se faz ser encontrado, que se faz ser achado, que levanta de seu trono de glória para ouvir as nossas orações, que interfere em nossas vidas para nos resgatar, para se fazer conhecido, para nos atrair para um encontro, um relacionamento profundo contigo. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Pai, nós queremos Te apresentar agora os nossos líderes espirituais, nossos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Abençoa cada um deles, Pai. Continua guardando-os, livrando-os do mal, conduzindo-os conforme Tua boa vontade. Abençoa também, Senhor, nossas famílias, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos, aqueles que tiverem netos.
Abençoa, Pai, para que nossa família seja um instrumento claro de revelação da tua glória, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia a todo mundo. Que todo mundo possa te conhecer por meio das coisas, dos milagres que tu faz em nossas vidas. Pai, se há alguma família que está passando por algum problema de relacionamentos, algum racha, alguma coisa, Pai, ó Senhor, traz a tua cura, derrama misericórdia, derrama graça. Nos faz perceber que tu que é quem nos une, e tu és muito maior do que qualquer coisa que possa vir tentar nos separar. Senhor, este é um ano político. E nos últimos momentos políticos aqui na nossa nação, nós temos visto o poder perigoso de geração de ira, de facção, de dissolução, de contendas dentro dos lares. Nos guarda, Pai, desse mal, nos protege, nos faz olhar para Ti, Senhor. E se há alguém que está distante dos Teus caminhos, Pai, traze-o de volta. Usa-nos, Pai, usa-nos para que essa pessoa possa voltar a olhar para Ti. Não olhar para os homens, não olhar para as instituições, mas olhar para Ti, Senhor. Meu Deus, abençoa nossas congregações, abençoa nossos irmãos que fazem parte aqui da Igreja das Graças, mas que estão em outras localidades, em outras regiões. Ó Senhor, continua derramando graça para que a Tua Igreja cresça em conhecer-Te, que a Tua Igreja cresça em amar-Te. Abençoa também meus irmãos que estão enfermos, alguma questão emocional, alguma questão física, ou mesmo espiritual, Pai. Abençoa, traz Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que estão endividados. Ó Santo Espírito de Deus, ajuda-nos, ensina-nos a administrarmos nossa própria vida. Abre portas, Senhor, que Te glorifiquem, que Te honrem em nossas vidas. Abençoa, Pai, este tempo que teremos agora de leitura e meditação na Tua Palavra. Fala, Senhor, a cada um de nós, aplica as nossas vidas a Tua Palavra e assim glorifica o Teu nome em cada um de nós. Senhor, com perdão dos nossos pecados, é que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Abra aí tua Bíblia. Hoje o texto é 2 Crônicas, capítulo 16, tá? A gente vai estudar um capítulo que ele é relativamente curto, né, em quantidade de versículos, mas que é extremamente rico, porque ele expõe uma das maiores tensões da vida cristã, que é essa dicotomia, essa tensão, né, mesmo, entre nos rendermos e confiarmos em Deus ou tentarmos resolver os problemas das nossas vidas com a nossa própria força, com os recursos que nós temos em nossas mãos. Esse capítulo, ele narra a vida de um rei, na verdade, o final da vida de um rei, que é a sua queda espiritual. Ele começou a vida bem, ele começou o seu reinado muito bem, mas terminou a sua trajetória demonstrando uma autossuficiência, demonstrando, na verdade, um endurecimento de coração. O rei Asa, que é esse rei que nós estamos falando, tem sua história narrada a partir do capítulo 14. Nós já estamos estudando a vida dele. E os capítulos 14 e 15, eles narram o início do reinado, a forma como ele confiava em Deus, as bênçãos que chegaram, né, à vida dele e ao reino por conta do relacionamento do rei de Israel com o rei celestial, né? E de uma forma muito especial, mostra um momento em que Asa ele enfrentou um exército que era muito superior, né, o exército de Judá ali, e ele clama a Deus, ele se rende aos pés de Deus.
E a consequência disso é que Deus lhe deu uma grande vitória. Já aqui, em 2 Crônicas 16, o que a gente vai ver é que diante de uma ameaça muito menor, Asa abandona essa dependência de Deus e passa a confiar em alianças políticas. E isso se torna um problema para a vida dele e para o reino de Israel. De um modo em geral, o reinado de Asa ele poderia ser dividido em 4 partes. Tá? O início, né, quando ele assume como rei. Logo em seguida, uma parte de fidelidade a Deus e bênçãos que recaem sobre ele, sobre o reino. Em terceiro lugar, um momento de infidelidade e de maldição, que aí já é o capítulo que a gente vai estudar hoje, né, a primeira parte do capítulo. E depois a parte final da vida dele, né, que é também o finalzinho do capítulo 16. Então o ponto é que o capítulo 16 ele vai apresentar esse rei que antes era fiel e temente a Deus, agora derrotado, sendo repreendido e desobediente ao Senhor. Seus últimos anos de vida evidenciam um tempo no qual este rei ele perde, né, o temor a Deus e com isso impactou diferentes áreas de sua vida e de seu reinado. Após um tempo aí de reforma religiosa, após um tempo de prosperidade, Judá vive agora um período de relativa estabilidade, né? É um momento, né, imediatamente anterior aqui à narrativa do capítulo 16. E nesse tempo de estabilidade, Baasa, que era o rei do Reino do Norte, né, também chamado Israel, ele inicia uma pressão estratégica contra o Reino do Sul, contra Judá, fortificando uma cidade chamada Ramá. Por que ele queria fortificar essa cidade? Porque ela ficava numa região, que era uma região de passagem ali, de rota comercial, de uma rota muito importante para aquela região. E então Baasa queria controlar o trânsito entre os reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí, diante dessa ameaça, da ameaça de Baasa, Asa, que era o rei do Reino do Sul, né, de Judá, ele busca uma solução política em vez de buscar a Deus. E o capítulo ele vai mostrar então para a gente que o maior perigo espiritual que muitas vezes nós vivemos, mas uma autoconfiança produzida pelo período de bonança. Vamos ao texto. Abra aí sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. A gente vai ler a primeira perícope toda, tá? No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então vejam, aqui é o conflito que a gente estava comentando, né? Entre o reino do norte e o reino do sul. Baasa, que é o rei do reino do norte, o rei de Israel, ele quer controlar o trânsito ali, aquela rota, né, pelo qual ele tinha uma certa... uma ação conjunta, eu vou chamar assim, né? Algo que abarcava os dois reinos, né? Tanto Israel no norte como Judá no sul. Versículo 2. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor, e dos tesouros da casa do rei enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo... Antes de pegar a fala aqui de Asa, percebam, Asa tirou ouro e prata da casa do Senhor. Tirou ouro e prata daquilo que era consagrado a Deus para dar ao filho de Hadad, a Ben-Hadad, rei da Síria. Asa está dando a um líder político aquilo que era consagrado a Deus. Vamos ver o que foi que Asa falou, versículo 3. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro.
Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Vejam, no capítulo 14, e eu quero retomar esse texto só para vocês recordarem, né, esse contraste. Quando Asa ele combateu Zerá, que era um exército muito superior, os etíopes, Asa falou o seguinte, vejam, são os versículos 11 e 12 do capítulo 14. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha a oração de Asa. E Deus responde, olha o versículo 12 agora. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Então vejam, uma ameaça muito maior, algo muito mais grave, Asa buscou ao Senhor e Deus respondeu. O texto que a gente leu aqui do capítulo 16 relatou Asa retirando lá o ouro e a prata, né, da casa do Senhor e utilizando esses recursos para subornar um político, o imperador da nação síria, né, que era Ben-Hadad. O plano funciona, porque Ben-Hadad aceita o recurso, né, rompe a aliança que ele tinha com Baasa e ataca o reino do norte, ataca Israel. Por conta disso, Baasa abandona Ramá, abandona aquela localidade que ele estava fortificando, e aparentemente a gente fala assim, rapaz, deu certo, né? O que Asa pensou e executou deu certo. Aparentemente. Por quê? Porque assim, ó, o texto, em momento algum, ele está condenando a inteligência estratégica de Asa. Não é sobre isso. Mas, na verdade, é um problema que é muito mais profundo. Porque Asa, ele substituiu a dependência de Deus pela dependência de alianças humanas. A questão central não é o uso dos meios, né? Assim, dos recursos, do ouro, da prata, de alianças políticas. Não é sobre isso. Mas a questão é, onde é que está a confiança desse rei? As escrituras sagradas, elas nunca condenaram planejamento, nunca condenaram prudência ou estratégia. Pelo contrário, sermos bons mordomos, né, dos recursos que o Senhor nos dá, é uma grande evidência do nosso temor a Deus. E a palavra, ela faz uma distinção que é muito clara, que é usar meios sob as bênçãos de Deus ou confiar nos meios em lugar de Deus. Conseguem perceber essa diferença? Conseguem perceber que Asa está indo por um caminho de substituição de Deus? Que não é mais Deus que é o Senhor de sua vida, que não é mais Deus que está sentado no trono em seu coração. Asa usa meios legítimos, né? Dinheiro, alianças, tal. O problema é que o coração dele não repousava mais no Senhor. E obviamente que isso para as nossas vidas tem aplicações muito amplas e muito profundas, porque vai alcançar toda a nossa vida.
Talvez de uma forma mais direta, né, mais objetiva, eu poderia falar para vocês o seguinte: meu irmão, se o seu problema é financeiro, dinheiro não substitui oração. Se o seu problema é falta de emprego, dinheiro não substitui oração. Emprego não substitui oração. Influência política não substitui fé. Networking, a palavra aí do mercado de trabalho, não substitui dependência de Deus. Competência profissional não substitui comunhão com o Senhor. Nosso relacionamento com Deus, nosso temor ao Senhor, nossa dependência de Deus, vem antes de todas essas coisas, vem antes de todos os recursos, vem antes de todos os meios. Nossa dependência de Deus, nossa comunhão com o Senhor é a base da nossa vida. E aí eu já queria te fazer uma pergunta para que você responda ao Senhor. Em quem você realmente confia quando você enfrenta uma crise? É em algum parente que pode mandar a outra pessoa mudar suas atitudes? É no pastor que vai falar com aquele irmão, com aquela irmã? É no seu patrão, no seu chefe? É em algum político que vai interceder pelo seu nome? Se a sua resposta for qualquer uma dessas, meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Em primeiro lugar, confie em Deus. Entregue a Ele a sua vida. Deixe Ele fazer a sua agenda. E por mais que de repente você perca em alguma situação, você está ganhando uma herança, você está ganhando um prêmio que é eterno e que ninguém mais poderia conseguir ou poderia te dar. Vamos voltar ao texto, versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou repetir esse texto, irmãos, porque para mim é o ponto central aqui do que a gente está meditando hoje. Voltem aí, versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, Asa. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Vejam, Asa tinha se confiado em alianças políticas, Asa tinha se confiado em governos políticos, né, e questões militares para resolver os problemas lá da sua vida. Deus enviou então um vidente, o profeta Hanani, para lembrar Asa, porque assim, porque agora ele estava se apoiando, que ele estava se confiando no rei da Síria e não em Deus, ele iria sofrer a justiça divina. Mas o profeta também lembra a Asa das bênçãos que Deus tinha dado ao rei quando ele confiou no Senhor. O argumento aqui ele é bem simples, porque assim, se Deus já te livrou de uma ameaça que é muito maior, por que você não confia nele agora? Se Deus, meu irmão, já te livrou de problemas muito maiores, se Deus já te livrou da escravidão do pecado,
Por que não confiar nele agora? A providência de Deus, ela é ativa. Antes de você pedir, Deus já está providenciando aquilo que você precisa. Deus não é um observador distante. Ele governa continuamente toda a criação. Deus procura manifestar seu poder em favor daqueles que dependem dele. Então, se você não quer receber as bênçãos de Deus, basta você não confiar nele. Mas se você quer uma vida diferente, repleta das bênçãos do Senhor, da paz que inunda o coração, meu irmão, minha irmã, confie em Deus, confie em Deus. E eu diria ainda que, sobre aqui a história, né, do rei Asa, o mais chocante não é o pecado inicial. O mais chocante não é o fato de simplesmente ele buscar essas alianças políticas, né, e se esquecer do Senhor. Mas talvez o mais chocante, o mais alarmante, é a reação do rei quando ele é exortado. A reação dele à correção divina. Por quê? Porque Asa ficou irado. E ele se ofendeu tanto que ele mandou prender o profeta, colocou ele no tronco. E aqueles do povo que ouviram e que seguiram o profeta também foram oprimidos pelo rei. Essa é uma das marcas do pecado. Ele vai frequentemente produzindo um endurecimento progressivo do nosso coração. A gente vai achando cada vez mais normal pecar. E não aceita ser exortado, não aceita ser repreendido. Uma das grandes evidências, né, de uma maturidade espiritual é a forma como a gente reage a alguma correção. Quando a correção ela é bíblica, quando ela vem da parte do Senhor. E se você quer pensar um pouco sobre a sua vida nesse sentido, eu vou te fazer algumas perguntas. Vou te fazer 3 perguntas. Primeiro, como é que você reage quando alguém confronta os seus erros? É culpa do outro? Você está cheio de desculpa para isso? Você acha normal errar assim? Minha segunda pergunta. Você está buscando arrependimento ou está buscando justificativas? Ou está buscando empatia? Por fim, você aceita ser corrigido pela palavra? Quando a gente faz nossa profissão de fé, a gente diz que sim. A gente fala que é uma marca da nossa fé, é que a Bíblia tem autoridade sobre nossas vidas. E se eu estiver em caminhos distantes do que as Escrituras Sagradas nos ensinam acerca de nossas próprias vidas, então eu aceito, eu estou submisso a uma correção que seja bíblica. Asa mostrou que ele não estava. Mas você, meu irmão, você está? Aquela situação que está ocorrendo em sua vida, aquele negócio que está deixando teu coração duro. Se chegasse alguém agora, o pastor agora aí na sua frente, só você e ele chamasse a sua atenção, e ele te exortasse a voltar aos caminhos do Senhor, o que você faria? Se chatearia? Mandaria o pastor embora? Ou reconheceria o seu pecado, se arrependeria, pediria perdão a Deus e iria resolver com o teu irmão o problema? Voltemos ao texto, versículo 11. Já é o finalzinho da vida de Asa, tá? Então, vejam. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, ou seja, do começo do capítulo 16 até aqui, passaram 3 anos, né? Caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade,
não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si, na cidade de Davi. Ou seja, 2 anos sofrendo com essa doença. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparadas segundo a parte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Ao final de sua vida, Asa continua dando evidências de como ele não mais se importava em um relacionamento de intimidade com Deus. O fato dele ter escolhido médicos, o fato de se consultar com médicos não é um problema, tá? De forma alguma, de forma alguma. Pelo contrário, a Bíblia ela é cheia de relatos e exemplos de pessoas que se consultaram com médicos. Mas, adicionalmente, considerando o contexto socio-religioso e político, né, daquela região e naquele momento, é muito provável que esses médicos fossem feiticeiros ou invocadores de poderes mágicos. E se isso realmente for verdade, deixa ainda mais evidente o quanto que Asa estava distante do Senhor. Por quê? Porque ele tinha desenvolvido uma doença muito grave nos seus pés. Mas o que o cronista relata é de verdade surpreendente, porque Asa, na sua enfermidade, não recorre ao Senhor. Ele não quer saber de Deus, mesmo em risco de morte. Ele busca a esses médicos, quem quer que eles tenham sido. Eu queria também, enfatizar aqui que a Bíblia, em momento algum, condena a medicina, proíbe medicina, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. A Bíblia frequentemente reconhece o valor dos meios ordinários de cuidado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se consultar com médicos, a gente precisa, às vezes, tomar medicamentos para a nossa saúde física e emocional. Sim. Mas o problema, ele continua sendo o mesmo, de 3 anos atrás, aqui na vida de Asa. Asa busca ajuda médica sem buscar ao Senhor, ou seja, o problema não era consultar médicos, mas o problema era excluir a Deus. A igreja cristã, ela sempre valorizou a ciência, sempre. Não é à toa que ela foi fundadora de algumas das principais universidades que existem até hoje nos nossos dias. Então, a fé cristã sempre valorizou ciência, medicina, esses meios ordinários, da providência divina. O erro ocorre quando os dons de Deus, os dons que Deus nos deu, ocupam o lugar do próprio Deus nos nossos corações. Então, assim, eu queria falar para você que é possível que alguém frequente uma igreja sem confiar em Deus. É possível alguém estudar teologia, se formar no seminário, sem confiar em Deus. É possível alguém usar recursos legítimos e ter até sucesso, aos olhos humanos, sem depender de Deus. Mas a questão fundamental para nós que cremos em Deus, que somos renascidos pelo sangue do Cordeiro, é sempre o nosso coração. O capítulo inteiro, ele aponta para uma necessidade de um rei melhor do que Asa. Porque Asa começa fiel, mas terminou sua vida numa soberba de autoconfiança que o afastou dos caminhos de Deus. Jesus não. Jesus confiou perfeitamente no Pai. Asa rejeitou a correção profética. Jesus obedeceu integralmente à vontade de Deus. Asa endureceu seu coração. Jesus, ele recebeu oposição, mas nunca endureceu seu coração.
Asa falhou em confiar plenamente em Deus. Jesus perseverou até a cruz. Onde Asa falhou, Cristo venceu. Além disso, eu não posso deixar de voltar àquele versículo 9, que eu disse que era talvez o centro do texto. Porque ele encontra também seu cumprimento supremo em Cristo. Quando o texto diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aqueles cujo coração é dele. Porém, nenhum ser humano, nem eu, nem você, nenhum ser humano possui um coração perfeitamente íntegro diante de Deus. Somente Cristo possui essa fidelidade perfeita. Então é por meio da união com Cristo que nós, crentes em Deus, somos aceitos diante de Deus e recebemos a graça necessária para vivermos em uma crescente dependência de Deus. Então, assim, já em tom de conclusão, eu queria te falar, meus irmãos, minhas irmãs, não substitua oração por planejamento financeiro. Se planeje, mas ore e dependa do Senhor. Não substitua a dependência de Deus por segurança material. Organize a sua vida, organize os seus recursos, mas dependa do Senhor. Entregue a Ele toda a sua vida, todos os seus recursos. O maior teste espiritual pelo qual nós vivemos nem sempre vai ser a derrota, nem sempre vai ser o vale, nem sempre vai ser o deserto. Muitas vezes o maior teste espiritual que nós passaremos vai ser o sucesso. Segundo Crônicas 16, nos ensina que o problema central da vida espiritual nunca foi falta de recursos, mas sempre é a falta de confiança em Deus. O capítulo termina de uma forma melancólica, né? Porque Asa ilustra uma verdade importante. Um homem pode até ter um passado de grandes vitórias espirituais e ainda assim fracassar quando deixa de depender de Deus. A pergunta que o texto deixa para cada um de nós é: eu estou usando os recursos que Deus me deu enquanto confio nele? Ou estou usando os recursos que Deus me deu como substitutos do próprio Deus? Senhor, esse é um texto tão confrontador, um texto tão profundo e tão belo, que nós só podemos nos chegar diante de Ti com um único pedido: ajuda-nos. Ajuda-nos a depender mais de Ti. Ajuda-nos a confiar mais em Ti. Ajuda-nos a nos rendermos mais a Ti. Ó Pai, tira de nós toda soberba, toda autoconfiança, autossuficiência, toda vanglória, Pai. Tira de nós e enche-nos do Teu Santo Espírito. Nós queremos essa vida, a vida que Tu preparaste para nós, a vida que Te glorifica. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor.
nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.